Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou Eduardo Aguiar e vamos continuar a nossa série Escovando Bits, onde nós estamos vendo fundamentos do C Sharp. A gente já viu os tipos de valor, né, como que ele se comporta e que ele é dentro do C Sharp. A gente viu um pouquinho mais a fundo e isso é importante, né, para nós. E a gente vai ver também agora os tipos de valor, indo um pouco mais a fundo de como ele funciona dentro, né, do ambiente gerenciado do .NET, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre os tipos de referência. Nós vamos ver nessa série de vídeos que os tipos de referência também são divididos, né? Vai ver quais são eles. Nós vamos ver a importância, né, de entender o que é stack, a heap e como que isso está relacionado com os nossos tipos de referência. Vamos entender algumas das características do tipo de referência, vamos explicar cada uma delas e em seguida a gente vai entender um pouco sobre box, unbox e conversões, os typecasts. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também, tá bom? Então vamos lá, vamos adiante. Tipos de referência. Então, como eles estão divididos? Nós temos os seguintes: as classes. Todas as classes do .NET elas herdam de Object. A gente vai ver um pouquinho, entender um pouquinho melhor isso. Nós vamos ver também as interfaces, o que elas são, os arrays, vamos ver delegates, strings e dynamic. São esses os principais tipos de referências, tá? Ou melhor, estão divididos dessa forma, tá ok? Então vamos entender um pouquinho sobre a stack e a heap. A stack e a heap são áreas da memória RAM, são a alocação de memória que o teu programa faz, ou melhor, que o .NET faz para utilizar o programa que você escreveu, tá? Então, as variáveis alocadas na stack, elas são muito mais rápidas, tá? Ela é bem mais rápida porque você tem o valor diretamente ali na stack. E essa alocação, né, esse espaço na memória, né, o que o conteúdo que você vai utilizar ali na stack, ele já é alocado ali na memória RAM em tempo de execução. Então tudo que está ali na stack, ela é bem mais rápido de se acessar, tá? E como que ele funciona, né? Stack é pilha, ou seja, o primeiro a entrar sempre vai ser o primeiro a sair, tá? E o último, o último a entrar é o primeiro a sair, desculpe, né? O último a entrar é o primeiro a sair. E o primeiro a entrar, ele sempre vai ser o último a ser liberado da memória, tá? A heap, ele é usado também na memória RAM, né, e onde a gente aloca os conteúdos das variáveis, né? Então, geralmente eu tenho lá uma variável lá na stack que aponta para o conteúdo que está na heap. E, em geral, a heap, o que é alocado ali, ele é um pouco mais lento, porque esse recurso ali é alocado na memória em tempo de execução. Então, é ali onde está a maioria dos nossos tipos por valor, tá? Ou melhor, tipo valor não, tipo por referência ele está, em geral, na heap. Então, podemos dizer assim que quando ele acessa, né, quando você tem essa variável de tipo de referência, a variável está ali na stack, apontando para o conteúdo dela que está na heap. Tá? Então a gente vai ver isso mais claramente dentro de um diagrama. Tá? Agora, quais são as características do tipo de referência? Né? Os tipos de referência eles armazenam os dados, né, de um determinado objeto. Tá? E os tipos de duas variáveis, por exemplo, eu tenho a variável, lembra que eu mostrei lá o retângulo 1 e o retângulo 2? Se o retângulo não fosse uma struct, e ele fosse uma classe, por exemplo,
quando eu atribuí lá naquele vídeo anterior o retângulo 1 ao retângulo 2, ambos estariam apontando para o mesmo lugar. Eles estariam fazendo referência ao mesmo conteúdo. Tá? Então esse é o comportamento. E o que é legal disso, né? O .NET, ele gerencia a memória para você. Então, ele tem algo chamado Garbage Collection. Quando essa variável, né, ela não está sendo mais utilizada na memória, o Garbage Collection ele faz a coleta do lixo, ou seja, ele tira aquele conteúdo ali que não está sendo mais utilizado. Tá? Então esse é um ponto positivo aí dos tipos de referência. Também eles são inicializados com o operador new, tá? Como o caso da maioria das classes, e ele tem um ponteiro lá na stack que aponta para o conteúdo na heap. Tá? E uma outra característica é se você tentar acessar o conteúdo, né? Por exemplo, você declarou lá uma variável que é de um tipo, de um determinado tipo de uma classe. Tá? E ela não foi instanciada, você não deu um new nela, ele vai dar um erro de null reference. No meu programinha, no meu fonte, né, que é o console lá, aquele exemplo que a gente está aí na descrição do vídeo, que vocês têm acompanhado, mostra isso acontecendo. Né? Eu tento lá o valor, eu tento atribuir, eu tento acessar uma variável que o valor dela é null, ou seja, ela tem lá na stack, mas eu não tenho o conteúdo dela na heap, ele pega e dá um null reference exception, tá? Ou como é bem conhecido no Delphi, o access violation, tá? Então você não consegue aí acessar esse conteúdo, não consegue acessar essa variável se ela não tem o seu conteúdo lá na rep instanciado, tá bom? No próximo vídeo a gente vai entender um pouquinho mais as características disso, analisando uma classe chamada produto. Até o próximo vídeo, pessoal.